Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui aos nossos estudos que vai levar, né, à compreensão da Nova República. Então, a Nova República é um período que tem início em 1985, que vai ser quando, né, o regime militar ele chega ao seu fim. Então, nos últimos vídeos que nós vimos na playlist falando sobre o regime militar, então, os últimos dois presidentes da República do regime militar, eles tiveram como missão você praticar a reabertura política no nosso território. Então, no caso, o general Geisel e o general Figueiredo, eles terão como missão devolver ao povo, né, o direito ao voto. Então, só que nesse contexto todo, nós temos dentro do Exército duas correntes que vão, né, de uma certa forma ou de outra, começar a disputar o poder ideológico dentro do regime. Existia um grupo que pregava que era necessário abrir a política, mas existia um outro grupo que pregava que ainda não era o momento de promover, né, de iniciar o processo de redemocratização. Esse grupo, ele ganhou o nome de linha dura, né? Tanto é que tem vários atos que são atribuídos à linha dura, como atentados à bomba, à banca de jornal, o atentado ao Rio Centro, entre outros eventos, né? Que vai ser, né? Que vai ser vai ser atribuídos a eles. Também nós temos o caso da emenda, né? A emenda Dante de Oliveira, que foi também nomeada como a emenda das diretas já, que era um movimento liderado por vários intelectuais, vários artistas, atores, entre outros, que vão cobrar, né, o direito ao voto direto para o executivo. Coisa, né, que nós vimos também que essa emenda não vai passar pela Câmara dos Deputados, né, levando à frustração a população brasileira que queria votar, escolher os seus representantes. Isso vai levar, no caso do presidente da República, o Figueiredo, a orquestrar uma eleição. E nós vamos falar um pouquinho aqui. Eu já falei um pouquinho no final do último vídeo, mas é sempre bom a gente ressaltar o seguinte. Então, no caso do Figueiredo, ele vai iniciar o processo que nós chamamos, né, de, né, redemocratização de uma forma mais efetiva. Né? Lógico, com as suas ressalvas, levando em consideração isso, porque a redemocratização, ela tinha que cumprir um certo capítulo. No caso, esse capítulo seria o quê? Uma reabertura lenta, gradual e segura. Então, isso vai fazer com que, né, a redemocratização ela ocorresse apenas em 85 de uma forma indireta. Então, no caso, né, a Nova República, a parte 1, o fim do regime militar e a consolidação da democracia, né, do regime democrático como nós conhecemos. Então, essa ilustração ela deixa bem claro qual era o desejo da população. A população desejava, né, voltar a eleger os seus líderes. Né? Então, a maior parte da população ela tinha essa pretensão, tinha esse desejo. E com isso, né, nós temos vários elementos, né, que vão começar a ser debatidos. Então, na contextualização, então, quando nós falamos em Nova República ou Sexta República Brasileira, é um período da República do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar aos dias atuais. Então, é concretizado pela ampla democratização da política do Brasil e sua estabilização econômica. Então, usualmente, considera-se o início da Nova República em 1985, quando ocorre, né, concorrendo à candidatura, né, concorrendo de uma forma indireta, vai ser, né, no caso, aquele que vai apoiar a situação, no caso, Paulo Maluf, e a oposição, né, pelo Tancredo Neves. O Tancredo Neves ele vai ganhar a eleição de uma forma indireta. Então, o que isso quer dizer? Os deputados, o colégio eleitoral será composto pelos deputados e eles vão escolher o presidente da República. No caso aí, né, ele vai suceder o militar, né, o presidente João Figueiredo. Então, Tancredo não chegou a tomar posse, vindo a falecer. Seu vice-presidente, então, José Sarney, assume a presidência em seu lugar. Sob o governo é promulgada a Constituição de 1988, que instituiu o Estado Democrático de Direito e uma república presidencialista. Então, no caso, né, esse é o início da nossa contextualização.
Bem, então, na década de 1980, assim como outros regimes militares na América Latina, e a ditadura brasileira entrou em decadência, quando o governo não conseguiu mais estimular a economia e controlar a hiperinflação, né? Então, a hiperinflação crônica, a níveis crescentes de concentração de renda e a pobreza proveniente, né, dos projetos econômicos, né, que deu impulso ao movimento pré-democrático. Então, tem também a ver com a questão da economia. Então, a crise do petróleo na década de 70, ele vai impulsionar, né, movimentos que vão cobrar o fim da ditadura militar, porque a ditadura não estava mais cumprindo o seu papel, não estava mais conseguindo controlar a economia. Então, o governo aprovou a lei da anistia para os crimes políticos cometidos, né, pelo e contra o regime, as restrições às liberdades civis foram relaxadas, e então as eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 84, com os candidatos civis e militares. Então, no caso, em 84, né, vai ocorrer a eleição indireta, no caso, né, do caso do Tancredo Neves, dentro dessa realidade. Então, historicamente, esse período foi os últimos anos do período histórico mundial, conhecido como Guerra Fria, que teve seu fim após a Revolução, as revoluções de 1989 e o colapso da União Soviética em 1991. Então, a partir de então, passou a fazer parte do atual período histórico, a era da globalização. Então, no caso de uma visão, de uma contextualização mundial, o final da década de 80, ele teve, né, essa questão voltada principalmente para a queda da União Soviética e da organização do socialismo dentro do mundo, pondo fim à bipolarização mundial, que foi conhecida como Guerra Fria. E isso vai afetar drasticamente a economia e a política dos países emergentes. Então, aqui, né, nós temos uma foto, né, desse período onde foi organizadas as eleições indiretas, né, no caso da vitória do Tancredo Neves. Bem, então, a eleição do Tancredo Neves, o Tancredo Neves foi um dos grandes nomes da redemocratização do país. Ele apoiou as diretas já e a demanda popular pelas eleições diretas, mas sabia, né, que as suas chances de se eleger a presidente da República eram maiores se fosse realizado de eleições indiretas. Então, isso porque ele tinha uma boa articulação política com os militares. No caso do Tancredo Neves, ele era um democrata, ele fazia o jogo de acordos, né? Então ele conseguia transitar entre as duas vertentes, tanto da esquerda, tanto da direita. Então, no caso, ele sabia, se fosse para uma eleição direta, as suas chances de chegar à presidência eram mínimas, porque nós tínhamos outros representantes que começavam a despontar nesse momento. Então, nesse sentido, ele também foi um dos articuladores, né, desse movimento de eleições indiretas. Então, uma vez consolidada a derrota das diretas já, a oposição agrupou-se para formar uma chapa que disputaria as eleições com os militares. Então, Tancredo Neves articulou com políticos do Partido dos Militares, o PDS, para que apoiassem sua candidatura. Assim, formou-se uma chapa Tancredo e Sarney. Seu adversário político foi Paulo Maluf. No caso, o Sarney, ele foi um dos dissidentes do PDS. Né? Então, o PDS, quando teve o PDS, que era o partido da situação, né, do regime militar, quando ele viu que o candidato apoiado pelas suas lideranças foi o Paulo Maluf, vários líderes do PDS eles foram para o PMDB. Né? E assim, um desses foi o José Sarney. Né? O José Sarney, que não era um entusiasta pela direta. Então, o Sarney vai incorporar e vai formar a chapa com o Tancredo Neves, conseguindo o apoio de uma ala dos militares também. Bem, então, a candidatura ela foi um sucesso e Tancredo Neves venceu com 480 votos contra 180 de Paulo Maluf. Assim, ele foi eleito como o primeiro presidente civil a assumir a presidência da República desde Jânio Quadros. Né, tinha sido eleito para presidente em 1960. Era o fim da ditadura militar. As coisas, no entanto, não acabaram do jeito que Tancredo e o Brasil esperavam. Então, no caso, né, o Tancredo Neves ele foi considerado uma luz no fim do túnel, né, para aqueles que desejavam a redemocratização. Só que, né,
né? Então, aqui nós temos a foto, né, né, da vitória, né, tanto do Tancredo quanto do José Sarney, né, dentro desse cenário. Só que o imponderável aconteceu. Então, aquilo que todo mundo temia aconteceu, que foi a morte do Tancredo Neves. No caso, né, o Tancredo Neves ele morre, e a posse, quem vai tomar posse como presidente da República vai ser o seu vice-presidente, o José Sarney. Então, no caso, apesar de eleito, o Tancredo Neves não chegou a assumir o cargo devido a uma complicação de sua doença, né, que ele foi internado com suspeita de apêndice ou de infecção intestinal. Ninguém sabe exatamente qual foi o diagnóstico fechado. Mas ele foi operado em 14 de março de 85 e teve uma infecção hospitalar generalizada. No dia da posse, no dia 15 de março de 85, assume então José Sarney, né, de modo interino. Então o vice ele toma posse de uma forma provisória. Só que no dia 21 de abril, o porta-voz da República anuncia o falecimento oficial do presidente Tancredo Neves. Deste dia em diante, Sarney seria reconhecido como presidente em exercício pleno do Brasil. Então, no caso, né, nós temos que pensar algumas coisas, né, relevantes. Bem, eu nasci em 1980. Eu nasci em 1980, muitos podem estar aí se indagando, se perguntando, pô, mas 5 anos de idade, menos de 5 anos de idade, você lembra de alguma coisa desse tipo? A comoção foi tão grande no nosso país que, né, de uma certa forma ou de outra, é uma das minhas primeiras memórias. Né? Então, no caso, no dia 21 de abril, que é uma data emblemática na história do Brasil, se nós formos levar nos fatos dos nossos heróis, que é exatamente o dia do Tiradentes, da Inconfidência Mineira, que foi um dos primeiros, né, dado o título de um dos primeiros republicanos do nosso país. Então, isso vai fazer com que a morte do Tancredo Neves ganhasse uma simbologia ainda maior. Né? Então, nesse sentido, é sempre bom a gente relevar. E qual era o maior medo da população? De que o regime militar voltasse a tomar conta do país. Então, no caso, a posse do Sarney foi uma estratégia para que isso, né, não passasse pela cabeça da linha dura. Bem, então, uma das fotos mais emblemáticas também desse período, né, que para acalmar a população, o Tancredo Neves foi, né, colocado, sentado com uma junta de médico aí do Albert Einstein, né, e isso vai fazer com que, né, transparecesse uma situação de normalidade para a população, né, não decretando, né, pavor à população que desejava o fim do regime militar. Então, no caso, o José Sarney, quando ele chega ao poder no dia 1º de março de 1986, a equipe econômica comandada pelo Dilson Furnaro, né, então o ministro da Fazenda, lançou o Plano Cruzado, né, que é um conjunto de medidas para conter a inflação, entre quais é o congelamento geral de preços, a criação de uma nova moeda, o cruzado, né, que valendo 1.000 cruzeiros, a moeda da época. Então, no caso, existia uma política de cortar os zeros. Né? O que é essa questão de cortar os zeros? Vamos dizer que a inflação ela vai diminuir o poder de compra, né, da moeda do salário, de uma forma geral. Então, no caso, existiam a produção de moedas muito altas, né, de milhares de cruzeiros. Então, qual foi a intenção do plano cruzado? Primeiro, cortar os zeros, dar uma falsa intenção de poder de compra. Então, o Sarney também apelou para a população e deu amplo apoio ao plano. Então, inclusive, algumas pessoas se declaravam fiscais do Sarney e denunciavam a violação ao congelamento de preços e de salários. Então, no caso, né, existiam aquela prática de que, né, existia um gatilho. Então, quando a inflação chegasse a 20%, o salário teria o seu aumento também. Então, no caso, as pessoas elas iriam para o mercado com panfletos e pesquisando os preços que estavam ali. Então, no caso, o congelamento dos preços faz com que a oferta de alguns produtos diminuísse de uma forma drástica. Então, gerando, né, o desabastecimento de alguns produtos básicos da cesta básica, como o óleo, o açúcar, o leite, o arroz, entre outros. Então, isso vai fazer com que as pessoas começassem a fiscalizar os supermercados. E isso vai levar, né, à criação desses chamados fiscais do Sarney. Então, o PMDB, com a popularidade do plano,
vence as eleições para governador em 86 em praticamente todos os estados, em exceção o estado de Alagoas. Porém, após a eleição de 21 de novembro de 1986, o governo decreta o Plano Cruzado 2, com os preços sendo liberados. Isto ocasionou um descontentamento do povo para o governo, pois o Plano Cruzado foi visto por muitos como uma simples estratégia política para vencer as eleições para o governo, para governadores. A inflação volta a subir e a crise se alastra, né, em 20 de janeiro de 87, e o governo decreta moratória, deixando de pagar a dívida externa. Então, no caso do Brasil, ele decreta falência, né? Porque vai ficar impraticável a economia no nosso território. A inflação, ela batia a casa de 4 dígitos anuais. Então, uma inflação de 1.000 a 2.000% por ano. Então, isso vai fazer com que a economia brasileira não se sustentasse, né? E a saída encontrada pelo Sarney foi decretar a moratória, que é exatamente o seguinte: avisando para o FMI que o Brasil não pagaria sua dívida externa. Isso vai agravar ainda mais a economia nacional, porque a população ela não tinha como se manter. Bem, então, em 29 de abril de 87, o governo substituiu o Funaro por Luiz Carlos Bresser Pereira, que com a inflação em alta lança o Plano Bresser, com novo congelamento de preço, e em junho de 1987, acabando com a moratória. Então, a inflação volta a subir, e em 6 de janeiro de 88, Bresser é substituído por Maílson da Nóbrega. Desculpa. Então, assim, né? Então, no caso, os planos econômicos durante, né, o governo Sarney foi um dos atos mais emblemáticos, né, desse governo. Né? Tanto é que o Sarney ele fica conhecido, né, a década de 80 no mundo é conhecido como uma década perdida do fator econômico, levando em consideração isso. Então, muitos planos econômicos foram elaborados, foram colocados em prática, e muitos desses planos econômicos naufragaram no meio da sua transição. Isso vai fazer com que a população fique extremamente descontente. Isso vai levar a vários problemas para o governo, também, né, repassado aos futuros presidentes, no caso, o Fernando Collor de Mello e depois o Itamar Franco, que nós vamos falar no próximo vídeo. Bem, então aqui nós temos um jornal do período, o Jornal do Brasil, né, que a sua manchete é bem clara. Então, Sarney lança o terceiro congelamento e diz que este será diferente. Então, sempre esperando que há diferença. Né? Tanto é que no meio da matéria está dizendo aí a questão da desvalorização cambial da moeda, a inflação que batia 1.500%, e por aí sucessivamente. Então, no caso, esse jornal já deixa bem claro como é que era a situação política e econômica no Brasil ali na segunda metade da década de 80. Mas, por um outro lado, o governo do Sarney também foi responsável pela Constituição de 1988. Né? Então, a Constituição Federativa do Brasil de 1988 foi fundamental para a Suprema, fundamental e suprema para o Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Então, a Constituição ela veio para acabar com os requisitos da ditadura militar, que foi imposta pela Constituição de 1967. Então, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em outubro de 1988. Pode ser considerada a 7ª ou 8ª Constituição do Brasil e a 6ª ou 7ª, né, Constituição do Brasil em um século de república. Então, a república inicia-se em 1889 e durante esse período nós temos exatamente 7 constituições, né, dentro desse cenário. Então, ficou conhecida como a Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização, iniciando com o encerramento da ditadura militar no ano que teve início em 64 e termina em 85. Até setembro de 2020,
foram acrescentados 116 emendas, sendo 108 emendas constitucionais ordinárias, 6 emendas constitucionais de revisão e 2 tratados internacionais aprovados de forma equivalente. Então, no caso, quando nós falamos em Constituição, a nossa Constituição hoje ela não é mais a mesma de 1988. Ela sofreu várias modificações. Mas os princípios básicos dela, que dá a ela o caráter de uma Constituição cidadã, ela ainda continua sendo a mesma. Que foi o quê? Foi o desmonte do regime militar. Bem, independentemente das controvérsias de cunho político, a Constituição de 1988, ela assegurou diversas garantias constitucionais, com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário sempre que houver lesão e ameaça de lesão aos direitos. Então, no caso, ele vai equilibrar os poderes políticos que estavam todos concentrados na mão do executivo, que era imposto pela ditadura militar. No caso, a nossa Constituição ela vai garantir direitos civis. Então, direito à educação, à saúde, a transporte, à moradia, à saúde, entre outros. A criação do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que tanto é discutido hoje em período de pandemia. Mas, né, também ele abre a possibilidade, né, de que o poder judiciário, no caso Supremo, inspirado na Suprema Corte estadunidense, dos Estados Unidos, sejam os guardiões da nossa Constituição. Né? Lógico, tem vários momentos onde o Supremo ele não vai dar conta, né, de responder às demandas, mas nós sabemos que há um órgão regulador entre pesos e medidas dentro da política nacional. Então, para demonstrar as mudanças que estava havendo no sistema governamental brasileiro, que sairia de um regime autoritário, recentemente, uma Constituição de 1988 qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Então, criando, assim, dispositivos constitucionais para bloquear golpes de qualquer natureza. Então, no caso, também houve esse amparato contra a oposição, levando em consideração que o regime militar ele ficou marcado pela perseguição política e física dos seus opositores, levando muitos a serem torturados nos porões, né, do antigo regime. E isso vai ser proibido pela nova Constituição. Né? E principalmente também bloqueando golpes de qualquer natureza contra o regime democrático. Bem, então, é a mais abrangente e extensa de todas as anteriores no que se trata dos direitos e garantias fundamentais. Segundo o jurista italiano Luigi Ferrajoni, então, é uma das mais avançadas do mundo no tocante dos direitos e garantias fundamentais. Então, no caso, por isso que ela também ganha esse nome de Constituição Cidadã. Então, ela apoia os direitos individuais. Então, especialistas apontam que a Constituição de 1988 trouxe avanços no reconhecimento dos direitos individuais, sociais das mulheres. Outros sustentam que a Constituição foi um marco nos direitos indígenas e a proteção do meio ambiente, também ressaltando como um avanço. Então, no caso da nossa Constituição, ela vai garantir alguns direitos que até então nunca tinham sido citados pelas constituições que vieram antes dela. No caso, o direito da mulher, o direito da criança, o direito dos povos indígenas, dos quilombolas. Então, com isso, né, vai abrir a possibilidade, né, de avanços muito importantes para a população civil, né, então, dentro desse sistema. Então, como a nova Constituição, o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia representativa foi conquistada. Foi determinada a eleição direta para cargos de presidente da República, governadores do Estado, né, do Distrito Federal, prefeitos, deputado federal, né, e distritais, senadores e vereadores. Então, no caso, a Constituição ela garante o voto, o sufrágio universal para todos os cidadãos. No caso, obrigatório dos 18 aos 70 e facultativos dos 16 aos 18 e dos 70 anos e diante. Então, quando eu falo direito facultativo, então dos 16 aos 18 e de 70 para frente não é obrigatório votar. Né? Então, nesse sentido, o direito
ao voto é algo, né, de extrema importância nesse momento. A Carta Magna de 1988, ela exalta por ter estabelecido a democracia. Então, para Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal até os dias de hoje, a nova Constituição assegurou o mais longo período de instabilidade institucional da história republicana brasileira. Levando em consideração, né, que a nossa república ela tem períodos, né, de governos autoritários, né, dando início lá em 1889 com a República da Espada, depois a República Oligárquica, a ditadura varguista. Nós temos a Quarta República, que foi o período populista, né, de Dutra até o João Goulart. Aí nós temos o regime militar de 64 a 85, e nós temos a nova república que inicia em 85, só que em 88 as suas bases são consolidadas. Então aqui nós temos uma foto, né, de como é que foi encarada essa nova Constituição. Então houve uma participação plena da população. A população ela poderia decretar, ela poderia organizar conselhos, né, para poder organizar e nortear o que seria levado como emenda constitucionais, então artigos de lei, entre outros que poderiam ser feitos por ordens sociais, sindicatos ou mesmo por um cidadão. Só que isso deveria ser organizado e feito por um abaixo-assinado, né? Então, isso vai levar à participação plena da população civil. Bem, aí nós temos a foto, né, da entrega da Constituição no dia, né, de sua votação pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Né? Então, Ulisses Guimarães, ele é chamado como um dos pais da Constituição de 1988. Bem, para nós concluirmos aqui. Então, o período denominado de Nova República teve seu início com a derrota da emenda Dante de Oliveira, né? Então, mas isso gerou a queda da popularidade do regime militar, levando o presidente Figueiredo, né, a promover eleições indiretas no legislativo, fato que levará o Tancredo Neves a vencer o pleito. Então, no caso, né, a eleição indireta foi uma tentativa, né, do governo e não gerar mais conflitos. Então, a morte do Tancredo Neves causou a comoção da população e a insegurança da continuidade do processo de redemocratização do país, levando José Sarney a tomar posse, acabando com o período militar. Né? Então, nós temos essa demanda aí desse início. Né? Então, no caso, o governo do Sarney tinha essa visão aí de acabar com o regime militar. Então, a economia já encontrava dificuldades, né, antes mesmo desse processo, por conta da crise do petróleo de 1970, mas se agravou com as medidas não eficazes durante o governo do José Sarney, fato que mergulhará o país em um círculo de hiperinflação. Então, o desmonte do autoritarismo imposto no regime militar chega ao fim com a Constituição de 1988, sendo denominada de cidadã, pois garantia direitos fundamentais e acabando com os mecanismos como a tortura que era aplicada pelas forças de repressão à oposição, que eles chamavam de subversão. Né? Então, nós temos esses amparados que vai dar o caráter do primeiro presidente da República, que foi José Sarney. Então, no próximo vídeo, dando já o spoiler, nós vamos, né, discutir as eleições de 1989 e os seus resultados, que vai levar, né, a vitória do Fernando Collor de Mello, né, sobre o seu rival, no caso, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aqui nós temos a capa da Veja, que deixa bem claro isso. E como é que foi esse processo? Então, nós vamos sentar e falar sobre isso aí no próximo, né, no nosso próximo encontro. Então, agradeço a todos, né, a paciência de estar aqui, de me ouvir. Esse tema é um tema bem, né, bem importante de nós estarmos, né, discutindo em nossa atualidade, né? Muito se fala da nossa Constituição, muito se fala que a nossa Constituição ela é falha, mas na verdade ela abre alguns preceitos que até então a população civil não tinha. Então, algumas coisas que nós sempre devemos levar em consideração, né? Que nós temos que ler a Constituição e aplicá-la, né? Lógico, sempre temos que melhorá-la, mas nunca rasgá-la, né?
Então, sempre levando em consideração isso. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui os comentários aqui embaixo no campo, no campo para os comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver alguma sugestão para novos vídeos, é só deixar aqui no comentário que eu vou estudar com todo o carinho possível, né, e atender aquilo que vocês, né, me solicitarem. Então, para quem também não é inscrito do canal, se quiser deixar aí já a sua inscrição, agradeço muito, né, e muito obrigado e até a próxima.